Então vamos lá, galera, do primeiro ano, nossa aula de Sociologia, aulas 9 e 10, página 37 da nossa apostila. Pega aí, por favor. Nós vamos falar da estratificação social. Primeira coisa, trabalhar o título com nossa setinha do conhecimento. Então, o que seria a estratificação? A estratificação, então, é um processo social através do qual vantagens e recursos tais como riqueza, poder e prestígio. Então, a estratificação é como cada camada, que é o extrato, ela lida com poder, ela tem riqueza, não tem, como é distribuída a sua renda. Então, a estratificação são os estratos, as camadas de cada classe. Nós vamos observar aí na aula, né, de número 9 e número 10, que toda sociedade ela é marcada por posse, por poder, né? E isso a partir do capitalismo foi muito estruturado. Então as sociedades ao longo dos tempos elas foram se tornando complexas. Ao se tornarem complexas, nós vamos ver que elas são marcadas por tipos de trabalho e por tipo de dominação. Eu não posso achar que a palavra dominação ela tem somente um sentido pejorativo. O que seria um sentido pejorativo? Eu achar que dominação quer dizer que algum grupo explora o outro. Isso acontece quando se fala em desigualdade. Mas a questão, de dominação, ela está ligada ao tipo de poder que cada sociedade tem. Então, nós sabemos que ao longo da vida do ser humano em grupo, né, desde os primeiros centros urbanos lá na Mesopotâmia, nós vamos ver que a vida urbana ela é marcada por uma divisão de trabalho. Então, se eu pego as sociedades tribais, a divisão de trabalho era sexual e etária do trabalho. Era de acordo, homens e mulheres realizavam trabalhos diferentes e em idades diferentes. Aí a apostila fala para mim, na página 38, seguindo, né, que essa divisão de trabalho, ela muda nas sociedades chamadas capitalistas, onde o ser humano vai ter uma divisão maior, né, o ser humano vai ter uma divisão maior do seu trabalho e vai ter tarefas que vão ser otimizadas, tarefas que vão ser diversificadas e não vai olhar mais a questão tanto da idade como a questão do sexo. Aí na página 38 nós vamos ter o conceito de estratificação. Estratificação, então, são, né, como que esses recursos são distribuídos nas classes, né? E dentro da estratificação, você vai ver que uma classe vai ter uma realidade diferente da outra. É onde a gente chama de desigualdade. Aí, seguindo, nós vamos ter Marx, né? Marx, então, que nós vamos estudá-lo depois separadamente, mas na página 38, então, nós vamos ver que um dos estudiosos, um dos maiores estudiosos desta sociedade capitalista industrial é Karl Marx, onde ele vai falar das lutas de classe. Essa luta de classe, ela supõe de dois componentes: o proletariado, que é o trabalhador, e a burguesia, que detém o modo de produção capitalista e o meio de produção, que é o industrial. Então, modo de produção capitalista e o meio de produção industrial. Karl Marx vai fazer uma crítica, né? Então, ele vai fazer uma crítica mostrando que há uma desigualdade entre estas classes, que a classe do proletariado, do trabalhador, ele é o quê? Explorado pela classe da burguesia, que são os donos do modo e dos meios de produção. Outro sociólogo que aparece aí é Weber, né? Ele segue a linha, né? Ele é influenciado pelas ideias de Karl Marx, mas para Weber, né? Ele vai um pouco além e coloca 3 dimensões. Perdão. Então, quando ele analisa a sociedade a partir do modelo capitalista, ele vai falar que existe, né, uma ordem econômica, uma ordem social e uma ordem política. Então, a ordem econômica para ele, olha lá na página 38, ela é dividida, né, em classes. A ordem social
status ou estamento, né, e uma ordem política em partido. Então, a ordem social para Weber são as classes, né? Então, a classe é um número de pessoas que tem um determinado tipo de vida. E o estamento, então, seria o status, né? Ela tem que título? Essa classe social, ela é alta, ela é média, ela é baixa, né? E a sociedade, além da classe social, do estamento, do status, você vai ver lá na segunda coluna da página 39, ela tem os partidos, né? Os partidos políticos, que vão representar uma classe e um estamento. Então, esses partidos são formas o quê? Né? São formas da pessoa ter uma representação através da escolha. Um outro tópico agora no finalzinho da segunda coluna, da página 39, vai falar sobre a consciência de classe e a consciência de estamento, né? Então, consciência de classe, então, já vem desde a Idade Média, onde nós tínhamos aquela pirâmide social, são as classes sociais, né? E a consciência de estamento está ligado a quê? Né? Como que os indivíduos estão, vamos dizer assim, enumerados, classe alta, classe baixa, classe média, né? E fora, a apostila traz para nós, né, que a classe social, os estamentos, a estratificação faz parte do mundo ocidental. Já na parte, vamos dizer assim, nas sociedades orientais e também nas sociedades, vamos dizer assim, que ainda estão ligadas a uma forma de se organizar baseada em coisas mais antigas, nós temos as sociedades de castas, né? Essa sociedade de casta, então, são aqueles grupos onde se tem pouca mobilidade social, né? Essas castas, elas são rígidas, as regras são rígidas, não se muda de uma classe para outra, e elas são envolvidas em uma forma administrativa onde existe, né, uma discriminação e um preconceito muito grande, porque essas classes, elas têm a sua estrutura de vida já marcada pela forma como a pessoa nasceu e o grupo que ela faz parte desde o seu nascimento. Então, com essa aula, nós vimos, então, né, a estratificação, que são as camadas. Essa estratificação, ela tem as classes sociais, ela tem os estamentos, que é o status que cada um tem, e outra forma da sociedade se dividir também enquanto grupos são os grupos de casta, tá? Aí lá no Word agora, por e-mail, você tem um direcionamento do que fazer. Assistir a aula número 1, pegar a apostila após a aula e grifar os conceitos que já foram explicados, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Forte abraço!